aquele cantinho tá mais vazio. E aí já dá para saber quem são os irmãos, né? Glória a Deus. Tudo bem com vocês, irmãos? De verdade? Vocês estão bem? Amém, amém. Eu quero já ministrar a palavra para vocês. Nós vamos hoje falar sobre fidelidade. Ungidos são gratos e fiéis. Nós vamos falar sobre a vida de Ruth. Quem aqui conhece a história de Ruth? Levanta a mão. Amém. Ruth, a Moabita. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Obrigado. Benê, pega uma água com gás lá para mim, por favor. Pode deixar o cabelo. Ruth 1,16. Pode colocar primeiro o texto só, Kel, por favor? Nós vamos ler o texto. E Ruth disse: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores, eu irei, e onde te alojares, eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Esse texto fala daquilo que nós, quando vamos casar, sabe, que dizemos até que a morte nos separe. É isso que Ruth está dizendo para Noemi. Não insista para que eu te abandone. Aonde você for eu irei, aonde você ficar eu ficarei, o teu Deus é o meu Deus, até que a morte nos separe. E não é um casal aqui, mas aqui está falando de fidelidade. E eu quero falar sobre isso com vocês hoje, sobre a fidelidade, como a nossa fidelidade, ela está envolvida com as nossas convicções. Pessoas fiéis são pessoas convictas. E pessoas que tendem a ser infiéis, elas não têm convicção. É necessário ter convicção, certidão daquilo que você crê. E você guarda os seus valores até o fim, ainda que eles te custem muitas das vezes. E eu quero falar para vocês um pouco de Ruth. Ruth é um exemplo de fidelidade. Quando a fidelidade custa caro, quando a fidelidade custa alto. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o contexto do livro de Ruth. O livro de Ruth, na sequência da Bíblia, ele está depois do livro de Juízes. E eles estão dentro do mesmo contexto de tempo. O livro de Juízes e o livro de Ruth, eles estão dentro da mesma época. E o contexto do livro de Ruth, de Juízes, para quem não sabe, é o período de Israel, quando eles saem do deserto, entram na terra prometida, através da liderança de Josué, o grande general e militar que conduzia o povo. Mas depois da morte de Josué, não havia mais um líder que era visto como um líder nacional. Assim como foi Moisés, assim como foi Josué. E depois de Josué, então, aparecem líderes regionais, que eles são chamados de juízes. O livro de Juízes não foi escrito no período do livro de Juízes. O livro de Juízes foi escrito no período onde havia reis em Israel. Então alguém vivendo no período da monarquia escreve do passado. E aí vocês vão ler no livro de Juízes várias vezes assim, ó. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem entendia. Ele está dizendo o seguinte: naquela época era uma anarquia. Naquela época não havia nomos, não havia lei. Então cada um fazia o que bem entendia. E aí ele vai dizendo, é por isso que vocês veem que havia cada disparate, cada coisa tenebrosa que acontecia na época dos juízes. Uma delas é aquela história daquela concubina, aquela mulher que ela foi despedaçada pelo marido e enviada aos pedaços por cada uma das regiões de Israel. E aí ele está dizendo que nessa época não havia lei.
e Noemi vivia nessa época. Então, podemos dizer que Noemi não vivia num período muito bom da época de Israel. O contexto de Juízes, se vocês lerem, né, vocês vão ler lá, tem juiz Sansão, Gideão, e por aí vai, né, mais de 10 juízes. E vocês vão ler lá, que sempre fala que o juiz, Deus escolhe, levanta o juiz, esse juiz traz libertação para o povo de Israel, mas o povo de Israel cai no pecado de novo, e Deus pesa a mão no povo, e o povo torna-se escravo novamente de outras nações. E aí vira um ciclo. Vocês vão ver um ciclo no livro de Juízes. Então é um ciclo de fidelidade e infidelidade. Fidelidade e infidelidade. E nessa época de infidelidade, né, quando estava, é que conta da família de Ruth. Fala que Ruth estava vivendo um período que não era muito bom. Desculpa, Noemi, né, estava lá em Belém, na cidade de Judá, e era um período de fome, e ela estava passando necessidade com a sua família, e ela decide então deixar Belém, e ir até Moabe. Alguém aqui sabe o significado da palavra Belém? Casa do pão. Não havia comida no lugar que significa casa do pão. Interessante, né? E Deus havia prometido que se o povo fosse fiel a Deus, o pão não ia faltar. Agora então nós podemos ver o porquê que eles estavam passando por lutas e dificuldades, devido à instabilidade da fé. Então muitas das vezes falta pão na nossa casa, aqui eu estou falando de forma metafórica, mas pode acontecer de forma literal também, por conta da nossa inconstância da nossa fé. Deus continua sendo fiel. A Bíblia não diz que nós devemos orar pelo pão nosso de cada dia. Mas muitas das vezes nós deixamos de orar, deixamos de confiar, deixamos de buscar a Deus. E como Ruth, e como Noemi, a fome vem na casa da promessa. A fome vem na casa daqueles que são chamados, que são filhos de Deus. Aquelas pessoas que o mundo fala, mas você não deveria estar passando o que você está passando. Você não deveria estar vivendo o que você está vivendo. O que você está sofrendo é coisa de moabita. O que você está sofrendo é coisa de mundano. Você não é filho de Deus. Você não é um cristão. Você não busca a Deus. Eu não vejo você com essa Bíblia para baixo e para cima. Por que que você, a tua família, está passando isso? Cada um tem o seu pessoal, mas o contexto de Noemi era porque a família, a cidade, a nação dela havia abandonado a Deus. E uma coisa é certa, se nós abandonarmos a Deus, Ele também nos abandonará. Portanto, quando nós nos afastamos de Deus, Ele se afasta de nós. E aí começa os lobos nos cercarem, as lutas nos acercarem. E Noemi então, devido à gravidade da luta, da dificuldade, ela resolve mudar-se. Ela deixa a herança sagrada e ela vai para a terra dos moabitas. Queridos, aqui eu gostaria de deixar uma palavra para vocês. Às vezes nós estamos aonde Deus quer que nós estejamos. Estamos na terra da herança, no lugar da promessa, mas mesmo estando no lugar que Deus quer que estejamos, nós não estamos sendo fiéis a Deus, para com Deus, como deveríamos ser. Porque estamos onde Deus quer que estejamos, mas nós somos seletivos na nossa obediência. Tem coisas que obedecemos e tem coisas que não obedecemos. Aí o lugar que nós estamos, que é o lugar que Deus quer que nós estejamos, passa a não ser mais um lugar confortável. Passa a não ser mais um lugar da promessa. Passa a ser um lugar de lutas, de dificuldades, de angústias. E aí nós ficamos com aquela interrogação na cabeça, eu acho que eu devo me mudar.
Eu acho que eu devo deixar aonde eu estou, a posição que eu estou, o local que eu estou, o emprego que eu estou. Eu devo ir buscar um lugar que tem mais facilidade, porque eu estou sofrendo muito onde eu estou. Mas você está onde Deus prometeu que você deveria estar. E você está sofrendo por conta da inconstância, talvez, da sua fé. E aí, Noemi e o marido dela, então, deixam Belém, deixam a terra da herança, a terra da promessa, e vão buscar a vida, o sonho, na terra dos moabitas. Não tem nada para um israelita na terra dos moabitas. Queridos, não tem nada no mundo para você. Não tem por que você deixar a igreja, não tem por que você deixar os cultos de domingo, o seu tempo para com Deus, para ir buscar pão a troco do teu tempo de culto. Mas no momento da necessidade, é a porta que abriu para ela, e ela então deixa tudo junto com seu marido, e eles partem para Moabe. Imagine só, eles chegam em Moabe pensando que Moabe vai ser a terra dos sonhos. Moabe vai ter plantação, Moabe vai ter colheita, Moabe vai ter fartura. E diz que tudo está indo bem. Tudo está indo bem. Eu estou no bloco 3 do slide. Essa é a viagem que ela fez lá de cima, de Belém até Moabe. E quando eles chegam em Moabe, essa cidade de Moabe, primeiro, a origem dela já é uma origem duvidosa. O fundador de Moabe, o nome dele, Moabe, ele era filho de Ló, que teve um relacionamento de incesto com a sua filha mais velha. Vocês conhecem a história de Sodoma e de Gomorra? Ló estava com as filhas dele, as filhas embebedam o pai, e aí têm relações com o pai e engravidam do próprio pai. E o primeiro filho da mais velha se chama Moabe. E ele é o pai dos moabitas. E os moabitas, eles tinham, uma história hostil para com Israel. Eles não viam, ainda que eles eram próximos, porque Israel era descendente de Abraão. E Ló era sobrinho de Abraão. Então eles tinham uma proximidade desses povos. Mas ainda assim eles eram hostil para com o povo de Deus. A lei, esse povo dos moabitas, foram eles que contrataram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus no deserto. Foram os moabitas. E a lei, e por conta disso, a lei de Moisés proíbe os moabitas na congregação. E quando Noemi então viaja para essa terra, não era uma terra fácil. Sabe quando você deixa o teu ambiente da igreja, da tua família, da tua casa, e você vai buscar o pão, o alimento no mundo? Aí você senta para comer com pessoa que só tem palavrão na boca, pessoa que só tem palavras de maldição, pessoas que só reclamam, pessoas que só murmuram. O seu ouvido agora passa a filtrar o dia todo palavras que só te carregam emocionalmente para baixo. Pessoas só falando de problemas, mas você está ali porque ali paga bem. Você está ali porque ali é onde você vai tirar o seu dinheiro. Foi mais ou menos isso que Noemi fez. Ela foi com seu marido para Moabe, pensando que em Moabe eles iam conseguir restaurar a finança da família, viver melhor no meio dos moabitas. E aconteceu que lá a esperança de Moabe virou um pesadelo. Os filhos de Noemi se casaram. Para quem não sabe, Noemi significa dócil. Os filhos dela casaram na cidade de Moabe, e aí então o marido dela morreu. Agora Noemi é uma viúva. Passado o tempo, a Bíblia diz que morreu os 2 filhos dela. Moabe cobrou de Noemi o marido e os 2 filhos. E agora temos Noemi, Ruth e Orfa.
3 mulheres viúvas. E nessa época não é como nos nossos dias, não tinha Bolsa Família. As mulheres dependiam, não tinha nenhuma assistência social, governamental. Elas dependiam do sustento do marido. Elas cuidavam da casa, da família, proviam ali o cuidado da família, mas os maridos eram aqueles que trabalhavam na lavoura, na roça, na compra, na venda. E elas então estavam desamparadas. E a Bíblia diz que Noemi, ela ouve que havia pão em Israel. A casa do pão voltou a ter pão. Parece que há momentos em que Deus cessa o pão e há momentos que Deus traz o pão novamente. Há momentos na vida de vocês que parece que Deus leva vocês para o vale. E há momentos na vida de vocês que Jesus leva vocês para os montes, para os lugares altos. Então há momentos na nossa vida que nós estamos com Jesus no monte da transfiguração. Oh glória, oh alegria, Senhor, vamos montar uma tenda e não vamos descer mais daqui. Mas Jesus fala, não, temos trabalho lá no vale, vamos descer. E Jesus nos desce para o vale. No vale tem endemoniado, tem trabalho. Como diz o salmista, mas por mais que andemos, passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Então há momentos na nossa casa que o Senhor enche a nossa despensa e o nosso forno de pão, e há momentos que a nossa casa você abre e tem um pão para dividir com todo mundo. A questão é o que você faz quando o pão acaba. Você deixa a casa que o Senhor te deu e vai buscar pão, ou você fica até que o pão volte? Ou você permanece até que o pão volte? Porque você mora em um local onde o pão é inesgotável, a fonte de pão. Porque aquele que sustenta é fiel. Noemi, então ela ouve que Deus havia olhado novamente para o povo de Israel. Lembra que eu falei para vocês dos ciclos? Eles estavam num ciclo de baixa e agora estavam num ciclo de alta. Então ela resolve voltar. E quando ela volta, o retorno, diz que as noras voltam com ela pelo caminho. Aí lá no capítulo 1, versículo 6, diz assim, então Noemi se levantou com suas noras para voltar dos campos de Moabe, porque ouvira nos campos de Moabe que o Senhor havia visitado o seu povo. As noras estavam voltando com ela. Mas as noras, elas chegam no meio do caminho e Noemi fala o seguinte para elas, por que vocês estão indo comigo? Volta para o Deus de vocês, volta para a cidade de vocês, volta para o local de vocês. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu não posso ter um outro filho para vocês esperarem que ele cresça e case com vocês e dê uma descendência para vocês. Voltem. E que o Senhor seja misericordioso, bondoso com vocês, assim como vocês foram para comigo e com os meus filhos. Ou seja, ela está dando uma saída, uma justificativa e uma saída honrosa, sim ou não? Não tinha nada de errado se as noras, que eram jovens, poderiam casar de novo, dissessem, não, tudo bem, se você está falando, você está pedindo para que nós voltemos, então vamos voltar, porque você está pedindo. É como que se Noemi não pedisse, elas não iam voltar. E é interessante que, como eu disse para vocês, Noemi significa dócil. Mas aí quando falam de Noemi, como que ela pede que chame ela? Mara. Vocês lembram o que ela fala depois? Por quê? Porque o Senhor pesou a sua mão. É como que ela está dizendo, o Senhor fez a minha vida amarga. Por isso então me chamem de... Agora olha que interessante.
Se eu falasse para você ir morar com uma mulher que está falando essas coisas, você ia querer morar com ela? Você ia querer morar com uma amarga? Você ia acordar de manhã e falar assim: e aí, Noemi, como é que tá? Noemi, eu não quero mais que você me chame assim. Eu não gosto desse nome. Você tem que me chamar de Mara. E não está tudo bem. Perdi meu marido, perdi meus filhos. Eu estou amarga. Eu creio que não estava muito fácil conviver com Noemi. Eu não estou dizendo que Noemi era uma pessoa, vamos dizer assim, maldosa, que falava as coisas. Não, o que eu quero dizer é que Noemi, ela disse dela mesma que ela era uma pessoa amarga, que estava vivendo um período de amargura. Então, não era uma pessoa que você ia acordar de manhã, ia estar tudo bem, tudo feliz, tudo contente. Então, não era uma pessoa que as pessoas iam querer deixar tudo para trás para ir querer morar com ela. Então, essa que é um dos pontos da fidelidade. É fácil deixar para trás Moabe, deixar para trás o passado, a família, e ir morar com uma pessoa que talvez seja uma Noemi doce, que me trata bem, que cuida de mim, que faz aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, me serve o cafezinho. É fácil ser fiel a uma pessoa doce. Agora, ser fiel a uma pessoa amarga, é bom? É fácil? E parece que Noemi, ela não estava num período tão bom. E aí Ruth não condiciona a fidelidade ao temperamento de Noemi. Então parece que há fidelidades que elas estão condicionadas. Mas Noemi e Ruth era diferente. Orfa, que era uma das noras, ela volta. Volta para casa, volta para a família. E aí Noemi diz para Ruth: olha, por que você não faz igual Orfa? Volta para a tua casa, volta para a tua família, volta para os teus deuses. E aí começa a sua família de novo. Mas Ruth, ela diz que ela não ia fazer isso. E é interessante que Ruth fala o seguinte: não insista comigo. Ela está dizendo: eu já tomei a minha decisão. Não insista em querer fazer com que eu mude a minha decisão, aquilo que eu já tenho convicção que eu vou fazer. Então Ruth, ela é um exemplo de fidelidade. Ela ia deixar para trás, o que Ruth ia deixar para trás em Moabe? Família de origem, a casa do pai, a casa da mãe, a cultura, a língua, uma possibilidade real de casamento, era isso que Ruth estava deixando para trás, a sua identidade, pertencimento, a liberação formal de Noemi e o precedente honroso de Orfa. A Orfa já tinha deixado, então ela poderia deixar também. E aí o que Ruth ia encontrar em Belém agora, na nova família, na nova vida? Uma sogra amarga e vazia, terra estrangeira, onde ela seria imigrante, um estigma de viúva moabita em Israel, um povo que desprezava o moabita, esse era os vizinhos que ela ia morar, a incerteza total, a sem herança, e o triplo estigma, viúva, estrangeira e moabita. Aí só tem um pacote religioso que eu não coloquei aqui. Ela fala o seguinte, Ruth, para Noemi: o teu Deus é o meu. E Noemi fala o seguinte: o meu Deus fez a minha vida amarga. Se eu falo para você que o meu Deus fez a minha vida amarga, você vai querer ter o mesmo Deus que eu? Ainda com essas palavras de Noemi, Ruth quis que o mesmo Deus que permitiu que Noemi perdesse o marido e os 2 filhos, eu quero para mim. É isso que Ruth disse. O teu Deus é o meu Deus. Queridos, isso só pode, o texto não fala, mas só existe uma possibilidade de Ruth dizer essas coisas. É aquilo que Ruth presenciou na casa de Noemi, antes da perda do marido e dos filhos.
A devoção da casa de Noemi, o relacionamento de Noemi e sua família para com o Senhor, o seu Deus. Então Ruth, ela consegue olhar para trás e não definir aquele momento por aquele momento, aquela circunstância por aquela circunstância. Ela escolhe aquilo que ela vai decidir naquela circunstância baseada no histórico passado que ela viveu com essa família. Então ela está dizendo, olha, os ventos mudaram, as circunstâncias mudaram na tua casa, mas eu vou continuar morando com você, eu vou continuar sendo fiel, estando contigo, até a morte. Então não insista para que eu te deixe, não insista para que eu te abandone. Queridos, quem já deu uma de Noemi para com Jesus? Ah, Senhor, me deixa, não tenho nada para você, eu sou um pecador, já pequei de novo, eu disse que eu não ia fazer e eu fiz de novo. Senhor, me deixa, volta, vai pegar alguém melhor do que eu. E o Senhor é como se Ele fosse a nossa Ruth, Ele é fiel por quem Ele é. Não insista que eu te deixe, eu vou te seguir, eu vou te guardar, eu vou te proteger, porque eu sou fiel. Senhor, essa é a representação. Nós vivemos, aprendemos sobre a fidelidade, mas vem do Senhor esses sentimentos. Esses sentimentos, essas atitudes que elas são ouro para nós, são exemplo para nós. Elas, eu vejo que é um presente do céu para a humanidade. A fidelidade, ela nasce na eternidade com Deus. E quando Deus cria o homem, Deus fala assim, eu vou deixar que a minha criação compartilhe da fidelidade. Tanto que a declaração de Ruth, ela tem uma palavra no hebraico que é hesed. E não tem tradução essa palavra, não dá para traduzir. Ela significa uma decisão irrevogável, não está mais em aberto. Quando ela diz não insista, Ruth diz não insista para que eu volte. É como está dizendo, não tem negociação, não está em aberto mais a gente conversar sobre esse assunto. Já está decidido. Aonde você for eu irei, comprometimento com destino, não com circunstâncias. Sabe quando no casamento a gente fala na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza? Ele está dizendo o seguinte, é a mesma coisa, eu tenho um compromisso com você, com o destino, com o nosso propósito, não com a circunstância. O nosso casamento pode passar por riqueza e por pobreza, por doença ou por saúde. A circunstância pode vir, mas eu vou permanecer fiel, não importa a circunstância. Porque a minha fidelidade é ao destino, é ao propósito que nós escolhemos alcançar juntos. Isso vem de Deus para nós. Depois, o seu povo é o meu povo. É a renúncia à identidade de origem. O seu povo é o meu povo. Quando o casal vai no cartório, eles colocam um sobrenome, né? Antigamente era mais a mulher que colocava o do homem. Hoje já ambos colocam, se assim o quiserem. Mas é uma entrada numa outra família. As pessoas têm que dizer, não, casou, não, é só eu e ele, eu e ela. A família dela é a família dela. Não, você colocou o sobrenome da família, tua família também. Noemi está dizendo agora, o teu povo é o meu povo. A tua família e a minha família pode ter tribulado lá no meio, pode, mas agora a tua família também. Você escolheu entrar nessa família.
Então todas as bênçãos daquela família é tua família, e todos os tribulados daquela família é tua família. Assim é. Isso é fidelidade. Agora, o seu Deus é o meu Deus. Aqui é um problema. Porque as pessoas, elas entram às vezes num relacionamento, mas cada um tem a sua religião. Cada um tem o seu Deus. Não tem um Deus único. Esse não é um exemplo de Ruth. Ruth está dizendo, nós vamos servir ao mesmo Deus. Nós vamos ao mesmo local de adoração. Não é você congrega ali e eu congrego aqui. O seu Deus é o meu Deus. Nós estaremos juntas. Aonde você congregar, eu congrego. E aonde você morrer, eu morro. Unidade. Quando diz até a morte, não tem prazo. Até quando você vai ser fiel? A gente assina um contrato por 2 anos, 5 anos. Não tem prazo. E deixa eu dizer para vocês, aquele que está em Cristo é noiva de Cristo. E também assinou um contrato de fidelidade a Cristo. E com Cristo também não tem prazo. É até por toda a eternidade, nem a morte nos separa. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A fidelidade por conveniência. Qual que é as características da fidelidade por conveniência? Sabe aqueles casamentos, aquelas amizades que elas se sustentam enquanto é conveniente? Quando não é conveniente mais, não se sustenta? Então eu trouxe aqui 5 características daquilo que é de quando é conveniência. Primeiro, a fidelidade por conveniência, ela é condicional. Judas Iscariotes é um exemplo. Ele ficou 3 anos, mas tinha condição desde o início. Judas carregava a alforja, que tinha a grana. Judas era o tesoureiro. Ele andou com Jesus e ele tinha condição. Ele buscava que tivesse sempre bastante dinheiro. Lembra quando uma mulher veio e lançou um perfume puro sobre Jesus? E ele disse, esse dinheiro poderia ser dado aos pobres. Ele queria para ele. Sabe o que ele estava dizendo? Ele poderia ter dado de oferta para o nosso ministério. Poderia ter vendido e dado de oferta. Que a gente ia ajudar os pobres. Judas ia embolsar o dinheiro. É o que João diz. Portanto, enquanto era condição, enquanto Judas carregava o alforje, estava bom andar do lado de Jesus. Poderia passar por uma tempestade de vez em quando? Poderia. Poderia ser perseguido por uns fariseus? Poderia, mas eu estou com o alforje. Eu carrego a grana, eu sou o tesoureiro do ministério, então tudo bem sofrer por Jesus e ser chamado de discípulo de Jesus. Que importa que de vez em quando eu saco umas moedinhas. Então é um relacionamento, uma fidelidade por conveniência. Então às vezes nós nos mantemos fiéis aparentemente por conveniência. Depois, uma outra característica da fidelidade por conveniência é que ela é calculada. Saul obedeceu não no que custava, ele guardou o que convinha. Quando falou para ele, olha, você vai lá, mata os amalequitas, todos os animais. Ele calculou, não, mas tem muita ovelha, tem muito boi. Vale muito esses boi, vale muito essas ovelhas. Eu não vou matar tudo. E aí ele matou só um pouco. Deixou o rei Agag vivo, deixou as ovelhas vivas. Então ele foi fiel até quando não custava muito. Agora quando custava, ele não foi fiel. Então ele pesa, ele calcula a fidelidade.
E o que a Bíblia está dizendo é que às vezes as pessoas permanecem fiéis e elas começam a calcular. Isso aqui acontece muito em política. Eles calculam o relacionamento, até onde convém andar do lado de uma pessoa, até onde convém caminhar junto, dizer que é parceiro, que não é, até onde convém fazer parte de um ministério, de uma igreja, fazer uma obra. Não, e vai atrapalhar os meus sábados, aí não dá mais. Vai atrapalhar os meus domingos, os meus almoços, aí não dá mais. Começamos a calcular até que ponto a fidelidade ao Senhor nos atrapalha ou não. Então, quando começamos a calcular, nós estamos dizendo que a nossa fidelidade, ela é por conveniência. Se é bom para nós, se é conveniente a nós, seguimos fiéis. Agora, se não é conveniente, desculpa, tem outras pessoas melhores do que eu. Por quê? Porque ela é voltada para si. Ananias e Safira queriam a honra, mas não queria pagar o preço. Eles fingiram uma fidelidade para com a igreja. Vocês conhecem a história de Ananias e Safira. As pessoas estavam vendendo os seus bens e dando de oferta à igreja de Jerusalém, porque a igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. Os judeus estavam sendo perseguidos e havia muita fome. Então, pessoas que faziam parte da igreja e tinham bens materiais, terrenos, eles estavam vendendo os seus terrenos e dando todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, que dividiam para as pessoas que estavam passando necessidade na igreja. Só que essas pessoas que doavam todo o dinheiro, os apóstolos nunca pediram para que elas fizessem isso. Elas fizeram espontaneamente, não houve nenhum pedido, não houve nenhuma ação, não houve nada dos apóstolos, partiu do coração das pessoas. Agora, o que começou a acontecer no meio da igreja, é que quem vendia uma propriedade e doava todo o dinheiro da propriedade, parecia que a igreja falava assim: nossa, que pessoa abençoada, que pessoa espiritual, que pessoa generosa, que pessoa de Deus. E aí Ananias e Safira cresceu o olho na honra, cresceu o olho que a igreja olhasse para eles como pessoas generosas, como pessoas bondosas, como pessoas que venderam uma propriedade para ajudar a igreja. E aí Ananias e Safira foram e venderam uma propriedade e não passaram o valor completo da propriedade como a oferta. Ficaram com uma parte do valor, chegaram lá e disseram: aqui está o valor da propriedade para ajudar na obra. Mas foi perguntado: esse aqui é todo o valor? Eles mentiram. Eles poderiam ter dito: olha, vendemos uma propriedade e essa aqui é parte do valor da propriedade. Eles poderiam ter falado isso. Mas eles sabiam que se eles falassem isso, a honra não ia ser tanta, igual a do irmão de Chipre, José, chamado Barnabé, que vendeu uma propriedade e deu todo o dinheiro. Então eles queriam a glória para eles. Eles então ofertavam pela honra, e eles mentiram para o Espírito. Então a conveniência deles é voltada para si. O problema dos relacionamentos, quando eles quebram, é o egoísmo. Eu fico com você, eu sigo nessa nossa aliança até quando me convém. Quando muda a vantagem, muda o relacionamento. Isso quase não acontece, né? Quando o dinheiro acaba, acaba o casamento. Quando a saúde acaba, acaba o casamento. Quando a pele fica caída e outras coisas começam a cair também, acaba o casamento. Mas aqui está dizendo que não, isso é fidelidade por conveniência. Porque a fidelidade não muda quando tem vantagem. Agora, quando nós mudamos por vantagem, não há fidelidade. E ela é temporária. Eu vou seguir as outras aqui rapidamente, não vou me delongar. A diferença da fidelidade de Ruth é que ela é incondicional, custosa
e voltada para fora, primeiramente. Ruth não vê a condição que Noemi está. Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. Nada. Na verdade, Noemi tinha muito sofrimento para oferecer para Ruth. O que eu tenho para você é um caminho difícil. O que eu tenho para você é uma terra distante, dificuldade. É custoso. E é voltada para fora. Ou seja, não pensa em si mesmo. Ruth escolheu ficar com Noemi por causa de Noemi, não por causa de Ruth. Ruth, quando disse eu vou, ela estava pensando em Noemi, ela não estava pensando nela. Então quem escolhe ficar num relacionamento, não está pensando em si mesmo. Quem escolhe ficar num emprego, não está pensando em si mesmo. Quem escolhe ficar por fidelidade, escolhe pelo outro, pela situação, nunca por si mesmo. Claro que no fundo há sim um pensamento em si mesmo. Quando eu escolho a minha casa e a minha filha, porque por causa da minha esposa e da minha filha, eu escolho porque me faz feliz fazer a minha filha e a minha esposa feliz. A minha felicidade está na felicidade daqueles que eu amo. Então, ser fiel não significa que você não vai ser feliz. Significa que a tua felicidade não está nas suas coisas. Significa que a tua felicidade está na felicidade do outro. Essa é a diferença de conseguir vencer e ser fiel. Ela é coerente com a identidade e ela é permanente. Eu disse para vocês da palavra recede, olha só, é um amor leal, a bondade do pacto, misericórdia ativa e uma lealdade inabalável. Todas essas coisas em uma palavra. Sabe, queridos, eu já vou passar adiante, não vou ter muito tempo nessa palavra, mas eu estava meditando nela e eu falei assim, Senhor, Deus do céu, é como que existem emoções, sentimentos lá no céu que não existem palavras para expressar, que não cabe no idioma dos homens. Imagine que nós vamos experimentar na eternidade sentimentos, ações, desejos que hoje nós não conseguimos expressar em palavras. Por exemplo, o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal... Que maneira é essa? Não existe palavra em vocabulário nenhum que possa expressar como Deus amou o mundo. Isso é incrível. E essa palavra, ela é uma delas. E eu termino aqui. A fidelidade, Apocalipse 2:10 diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É uma chamada do Senhor para nós sermos fiel. Fiel à Igreja Brasil para Cristo? Não. Fiel ao pastor Johnny? Não. Fiel a Cristo até a morte. Não é até você não receber mais as suas bênçãos. Não é até as portas se fecharem. Não é até as coisas ficarem difíceis. É até a morte. E eu vou te dar a coroa da vida. Queridos, isso aqui não buga a cabeça de vocês? A palavra morte e vida no mesmo versículo? Ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa. Se você ser fiel até a morte, você vai estar vivo ou morto? Vivo ou morto? Então, o morto vai ganhar uma coroa da vida. Vocês preferem ganhar presentes em vida ou na morte? Se eu falar para você, eu tenho um presente para te dar, vou esperar você morrer. Você vai ficar feliz comigo? Mas ele está dizendo que ele vai dar para você a coroa da vida depois que você morrer. Não tem como ganhar a coroa da vida antes de morrer. Então é um presente que só para ser elegível para esse presente precisa estar morto. Esse é o ponto.
Então aquele que morrer fiel, recebe essa coroa. E para ele, para o meu Senhor Jesus, é fácil prometer isso. Porque ele chegou num túmulo em João 8, e as irmãs disseram, ele morreu, já faz 4 dias. Ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Por isso que eu posso te dar uma coroa da vida, porque eu sou a ressurreição e a vida. Não troque a tua coroa. Não troque aquilo que Ele tem para você depois da morte. Por nada, por Moabe nenhuma. Ainda que seja mais fácil, ainda que pareça melhor, ainda que pareça ser mais bonito, ganhar mais, ser mais fácil, ainda que onde eu estou está difícil, pastor. A minha Belém está faltando pão, mas continua na tua Belém até que o pão volte para a tua casa. Até que a alegria, se um dia o seu lar já foi feliz, espere a felicidade voltar. Não mude de lugar que o Senhor te colocou. E por último, Paulo, ele fala que ele já estava sendo oferecido como libação. Imagine só, Paulo estava preso, numa prisão úmida, sem uma capa, porque ele fala assim, passa, entrou de trás da minha capa. Não tinha nada do que hoje, eu sei que não é fácil, o que a gente lê nas noticiários das nossas penitenciárias não são os melhores lugares. Mas também eu posso dizer que não são piores lugares comparado àquilo que Roma ofereceu para o apóstolo Paulo. E Paulo, ele permaneceu fiel. Ele disse o seguinte na prisão, Demas, amando mais o presente mundo, me abandonou e foi para Damasco. Paulo, no momento mais difícil, ele foi sendo... Aqueles que deveriam ser fiéis ao Paulo, começam agora a abandoná-lo. E às vezes nós condicionamos a nossa fidelidade a Deus, à fidelidade dos homens. Como assim, pastor? Um pai às vezes nos abandona, um amigo nos abandona, uma pessoa nos trai, nos trata mal, e aí agora a gente se volta contra Deus. Paulo estava preso, ninguém foi visitar ele, ninguém cuidou dele. Aqueles que ele cuidou, que ele foi um pai e uma mãe, ninguém lembrou dele. Ele podia estar na prisão murmurando e dizendo, por que eu gastei a minha vida para esse evangelho, para esse Jesus, para esse Deus? Por que eu entreguei tanto para ele? Olha o que eu recebi em troca. Mas ele estava lá firme, dizendo, ainda que eles me abandonaram, o Senhor foi fiel para comigo. Ele fechou a boca do leão. Eu posso não encontrar um lugar para repousar a minha cabeça, mas depois que eu morrer, depois que o meu corpo virar pó, eu vou receber uma coroa na eternidade e entrarei nos portões celestiais de mármore como um príncipe e reinarei com meu Pai por toda a eternidade. Permaneçam firmes e fiéis, queridos. Essa promessa é para vocês. Amém? Coloque a mão no coração. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, poderosa, fortaleça, Senhor, a Tua igreja e o Teu povo a andar contigo. Sê com eles. Os abençoa, os guarda. O Senhor sabe o que eles estão passando. Que eles não te abandonem, que eles não te deixem, ainda que eles estão vivendo talvez em Moabe, Senhor. Talvez há alguém aqui que está perdendo tudo, Senhor. Está perdendo a alegria, está perdendo a esperança, está perdendo, Senhor, a luz do futuro, da eternidade. Mas, Senhor, que elas possam olhar que o Senhor não perdeu o controle da vida delas. E ainda que elas deixaram, Senhor, a Jerusalém, ainda que elas deixaram a Belém, Senhor, o Senhor não as deixou. E o Senhor tem um plano de restauração, um plano de resgate para cada uma delas. O Senhor é aquele que restaura, que resgata a alegria, a paixão, o desejo
de servir, de adorar, a alegria do ministério, Senhor. Resgata no teu povo, na tua igreja, para que eles possam ser fiéis ao Senhor por toda a eternidade, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos organizar a nossa contribuição, irmãos, a nossa oferta. Se alguém hoje preparou o seu dízimo, vai dizimar, vem aqui à frente, pode vir receber oração. Glória a Deus. Vamos levantar o nosso envelope? Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pela semente que o Senhor tem providenciado, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos. Multiplica, que não venha faltar, Senhor. Abençoa e prospera, Senhor, a vida de cada um deles. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem trazer os envelopes de vocês aqui à frente. Vamos andar um pouco, estralar os joelhos.